Hoje o sol acende a manhã, vem anunciar mais um novo dia a nascer, projetando luz no seu caminhar, despertando os lábios, sorrisos, sonhos, esperança de um mundo melhor, a conquista da paz está sem ti, a presença de Deus a guiar seus passos além do sofrer, perdendo o medo de voar, conquistando as rédeas do seu destino. Eleva e fortalece a coragem para dar o melhor que existe em você. Renova o brilho no olhar, deixa o amor te envolver, aprendendo com a dor, reconduzindo o viver, e assim transforma a vida em eterna primavera. Viver, Jesus será sua meta, outra vez levantar, renova o brilho no olhar, deixa o amor te envolver, aprendendo com a dor, reconduzindo o viver, e assim transforma a vida em eterna primavera. Viver, Jesus será sua meta, outra vez levantar e viver pela fé, e viver pela fé, e cantando para pá, para pá, para pá, 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 para pá, para pá, 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 pá. Olha ao seu redor, a vida fora. O sol já se levanta, é um novo dia. Dê seu melhor sorriso e vai em frente. Após a tempestade, a calmaria. Você não é um barco ao léu que as águas vão levar. Também não é a folha que o vento espalha pelo ar. Nada se dá sem que seja vontade divina. Tudo se move ao redor dessa força suprema. Busque em você o clarão de uma nova existência. Um amanhã mais feliz será só consequência. Churá, 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 churá.
chura, cha 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 chura, chura, cha 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 chura. Pode ser preciso nadar contra a corrente. Pode ser que a vida peça atitudes mais coerentes. Pode ser que a coragem tenha que estar bem mais presente. Só não há mais tempo para hesitar e outra vez deixar passar a chance de fazer do hoje um dia diferente, diferente. Pode até ser pedido mais amor. Pode ser preciso aguentar a dor. Pode ser exigido muito mais do que a gente esperava. Só não há mais tempo para hesitar e outra vez deixar passar a chance de fazer do hoje um dia diferente, diferente. Acreditar em suas próprias forças e sempre lutar pelo que for realmente bom. Dentro de nós existe um poder maior do que pensamos. E tudo começa a mudar quando decidimos enfrentar nossos medos. Pois só assim vai nascer no mundo um dia diferente, diferente. Um dia diferente, diferente. Por que não tentar? Por que não tentar? Por que não tentar? Por que não tentar? Já não há mais tempo para hesitar e outra vez deixar passar a chance de fazer do hoje um dia diferente, diferente. Um dia diferente, diferente. Um dia diferente. Já não há lugar onde a luz não possa alcançar. Já não há um coração que não carregue o germe do amor. Já podemos divisar no final da estrada de luta e dor os olhos calmos e serenos do
do Senhor. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é o nosso papel. Unificar as nações, erguer os olhos pro céu. Cada voz que cante a paz, cada mão que plante a caridade, cada um de nós se faz mensageiros da felicidade. Brilharemos sempre sim, indo ao encontro de Jesus, nessa caminhada de luz sem fim. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é o nosso papel. Unificar as nações, erguer os olhos pro céu. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é o nosso papel. Unificar as nações, erguer os olhos pro céu. Erguer os olhos para o céu. Bom dia, gente amiga. Sejam muito bem-vindos à nossa reunião das manhãs de domingo. Sou Miriam, uma trabalhadora do Centro Espírita Miguel. Sou negra, tenho os cabelos curtos e grisalhos, estou usando uma blusa preta, um óculos de armação preta
e atrás de mim uma parede branca. Para iniciar, como de costume, alguns lembretes. Na descrição do vídeo, vocês poderão encontrar os links para o atendimento fraterno, para o jornalzinho da casa, para os avisos do mês. Além desta reunião pública, dos domingos às 9 horas da manhã, outras 2 reuniões públicas são transmitidas por este mesmo canal ao longo da semana. Às quintas-feiras, às 14h30 e às sextas-feiras, às 20 horas. Também, por aqui, 2 reuniões de fluidoterapia são transmitidas. Às terças-feiras, às 19h30 e às quartas-feiras, às 9 horas. Nestas reuniões, os nomes dos enfermos podem ser colocados no chat para a irradiação. E às quintas-feiras, às 19h30, temos a prece da saudade, na qual os nomes dos nossos afetos, dos nossos conhecidos que já retornaram para a pátria espiritual, podem ser colocados no chat para a prece. E falando em chat, reforçamos o bom uso do chat. Ele está disponível para nós, para as nossas saudações e as nossas despedidas. Solicitamos que durante as exposições ele não seja utilizado. E hoje a palestra, primeiro domingo do mês. O nosso companheiro, Marcelo Pacheco, trabalhador da nossa casa, nos trará um tema muito bacana. Damasco, uma estrada dentro de nós. Como diz o nosso companheiro Silvio, imperdível. Então prestemos bastante atenção em tudo que será trazido pelo nosso companheiro Marcelo Pacheco, fruto das suas pesquisas, das suas reflexões e que com certeza nos farão sair daqui muito mais enriquecidos e buscando mais informações, instigados a continuar pesquisando e nos iluminando cada vez mais. E ao final, temos o GEAL, a evangelização sendo trazida amorosamente para as crianças em todas as reuniões públicas. Como viram, temos um banquete de luz nesta manhã. E para que este banquete de luz ele possa chegar cada vez a mais pessoas, precisamos do like. Curtam o vídeo, para que o vídeo possa ser impulsionado pelo YouTube, para que o nosso canal ganhe mais visibilidade e que o consolo, o conhecimento, para que Jesus, através de todos os nossos trabalhos que por aqui são realizados, possam chegar cada vez a mais corações. Um domingo de muita paz, uma semana de muito trabalho no bem, que Deus lhes abençoe. Do livro Ceifa de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Renovação em amor. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Está em Paulo, capítulo 2, Tessalonicenses, versículo 3.13. Quando as crises te visitem ante os problemas humanos, é justo medites nos princípios de causa e efeito, tanto quanto é natural. Reflitas no impositivo de brilhamento espiritual com que somos defrontados. Entretanto, pensa igualmente na lei de renovação, capaz de trazer-nos prodígios de paz e vitória sobre nós mesmos, se nos decidimos a aceitar construtivamente as experiências que se nos façam precisas. Se atingiste a integração profunda com os bênçãos da vida, considera a tarefa que a Divina Providência te confiou. Deus não nos envia problemas de que não estejamos necessitados.
Aceitação e paciência sem fuga ao trabalho são quase sempre a metade do êxito em qualquer teste a que estejamos submetidos, em nosso proveito próprio. Se qualquer tempo é suscetível de ser ocasião para resgate e reajuste, todo dia é também oportunidade de recomeçar, reaprender, instruir ou reerguer. O amor que estejamos acrescentando à obrigação que nos cabe cumprir é sempre plantação de felicidade para nós mesmos. Onde estiveres e como estiveres, nas áreas da dificuldade, dá-te a serenidade e ao espírito de serviço, e entenderás com facilidade que o amor cobre realmente a multidão de nossas faltas, apressando, em nosso favor, a desejada conquista de paz e libertação. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, aos nossos anjos guardiães e aos espíritos que dirigem os trabalhos do nosso Centro Espírita Miguel. Agradecendo em primeiro lugar pela oportunidade da reencarnação e por todo o amparo, o apoio, o estímulo ao bem que recebemos durante essa fase em que aqui estamos para nos melhorar. E também, Senhor, pedimos nessa prece que nos fortaleça com coragem, que nos fortaleça o ânimo para que possamos continuar nessa jornada de melhoria, para que possamos continuar buscando a nossa iluminação e que através dela possamos levar a luz que já possuímos, o conhecimento que já temos aos nossos irmãos que conosco caminham, perto e também mais longe, através do nosso pensamento, das nossas preces, que possamos irradiar para o mundo inteiro, abraçar este planeta que é a nossa casa comum, pois somos humanidade, fazemos parte de um coletivo. E por mais que a nossa caminhada seja individual, nós estamos aqui respirando, como Emmanuel nos lembra, uns pelos outros. Que nesse momento nosso pensamento agasalhe aqueles que estão sozinhos fisicamente, que estão nos asilos, nos orfanatos, nos hospitais, nos cárceres, nas ruas, em qualquer situação de vulnerabilidade, que possam ser, Senhor, socorridos e amparados pela Tua bondade infinita.
e na certeza de que sempre o melhor se faz, de que somos também agentes de todo o bem possível, onde quer que o Senhor nos plante, nós encerramos essa nossa prece com o coração infinitamente agradecido por tudo e por todos que cruzam o nosso caminho, e que possamos ser cartas vivas para todos eles do teu amor e da tua bondade. Dá-nos permissão, Senhor, de iniciar a reunião da manhã de hoje. Envolve o nosso companheiro Marcelo Pacheco, que hoje nos trará uma importante reflexão. Muito obrigada por tudo, que assim seja. Sejam muito bem-vindos ao canal do Centro Espírita Miguel. Meu nome é Marcelo, sou um trabalhador da casa e é com muita alegria que trago hoje um tema muito importante: Damasco, uma estrada dentro de nós. Mas antes de falarmos do nosso tema, vou fazer uma breve descrição. Bom, eu sou magro, aproximadamente 75 quilos, tenho 1,84 m, então sou um pouco alto, sou da cor clara, tenho olhos castanhos claros, cabelo preto curto e uso óculos, uma armação preta com uma preta e retangular. Bom, nosso tema de hoje, como eu falei, a gente vai ver sobre a estrada de Damasco, né? A gente vai estudar esse momento que foi um dos momentos mais importantes deixados para nós como ensinamento na passagem do Evangelho, porque ele mostra a conversão de Saulo de Tarso, a conversão daquele que era o principal perseguidor do cristianismo e que passa agora a ser um dos maiores apóstolos do Cristo. Mas para a gente conseguir entender essa história, né, para a gente conseguir tirar proveito desses ensinamentos e construir a estrada de Damasco dentro de nós, que é o nosso objetivo hoje, né? A gente buscar ensinamentos, buscar o conhecimento necessário para trilharmos a nossa estrada de Damasco íntimo. Até porque essa passagem ela se remete a uma passagem que todos, a uma experiência, né, que todos nós um dia passaremos. Mais cedo ou mais tarde, por bem ou por mal, nessa vida ou em outra. Mas em algum momento teremos que trilhar a nossa estrada de Damasco interno. Então que a gente possa tirar os ensinamentos necessários de todos esses grandes, essas figuras que a gente vai estudar aqui, para que esses ensinamentos deixados possam alimentar nosso coração para a nossa estrada de Damasco interior. Para isso, a gente vai precisar conhecer, né, quem foi Saulo de Tarso, quais foram as principais pessoas e circunstâncias vivenciadas por Saulo de Tarso. A gente vai ver que o tempo todo Saulo foi preparado para essa experiência, né? Então, Saulo sempre vivenciou experiências com circunstâncias e pessoas. A gente vai ver o encontro de Saulo com Jesus e a transformação de Saulo como o apóstolo do Cristo, um dos maiores apóstolos. Bom, para a gente conhecer um pouquinho da história de Saulo, né, a gente vai perceber o seguinte, que Saulo nasceu em Tarso. Não à toa ele era chamado Saulo de Tarso, que era comum, né, a gente
se referir à origem da pessoa, mostrando aonde ela é. Então é Saulo de Tarso. Tarso fica lá na Ásia Menor, né? Atualmente é a Turquia. Então Saulo, ele é judeu, é da tribo de Benjamim, e cresceu pertencente ao grupo dos fariseus. Então Saulo foi um grande estudioso das leis mosaicas, né? Teve acesso a profundos estudos, a profundos ensinos referentes à lei mosaica, um grande conhecedor. E o seu pai de Saulo, que era um tecelão de bastante influência econômica na cidade, né, que tinha boas condições financeiras, tinha uma boa posição social, ele fornecia tecidos para os batalhões romanos. O pai de Saulo, então, consegue a cidadania para Saulo, não só para ele, mas para toda a sua família. E Saulo, em virtude da cidadania romana, Saulo tem o seu nome judaico, que é Saulo, e o seu nome grego, que é Paulo. Então essa cidadania romana dá a Saulo diversos privilégios, né? Participar de algumas votações que tinha, né? de alguns encontros, de algumas decisões da cidade, de não ser crucificado na cruz. Tinha diversos acessos que isso trazia positivos para ele. Saulo também foi atleta, tinha um ótimo preparo físico, era um corredor de bigas. Então, isso também ajudou muito na missão de Paulo, na missão de Saulo, né, lá na frente, quando ele iniciou as suas grandes viagens. O Saulo cresceu em Tarso, que era um grande centro da cultura da Grécia. Tarso era uma cidade universitária. Só para terem uma ideia, tínhamos 3 grandes universidades: Atenas, Alexandria e Tarso. Só que Tarso começou a receber grandes mestres e doutores de Alexandria. Então Tarso passou a ser referência como cidade universitária. Então, Saulo cresceu estudando na escola de Tarso, aprendeu grego, aramaico, hebraico, né? E, certa idade, ele foi encaminhado por seus pais para Jerusalém, para estudar com os doutores da lei mosaica. Saulo foi entregue aos cuidados de Gamaliel, que era um dos grandes mestres, era o mais respeitado dentre os doutores da lei. E, não por coincidência, Gamaliel também era um dos que fazia parte, né, da corrente mais flexível dos doutores da lei. Então ele não fazia parte daquela corrente mais radical, ele fazia parte do grupo que tinha uma visão mais flexível. Isso também ajudou muito Saulo no seu processo educativo das leis. E Saulo, quando está próximo dos seus 28 anos, ouve os ensinamentos dos seguidores de Jesus. Ele ouve o ensinamento, né, daquele que seria um Messias prometido. Isso começa a incomodar um pouco Saulo. Por quê? Aquele Messias até então não teria vindo de nenhum local de grande referência. Ele era pobre, vinha da Galileia, que era um local de baixa expressão, né? Não era conhecido entre os estudiosos, e para completar, Jesus já havia sido crucificado. Então, ele havia sido crucificado na cruz, que era pior, era mais vergonhosa das punições, e entre ladrões. Então, Saulo não concorda com não consegue aceitar que esse Messias, que é o representante desse Deus Todo-Poderoso, seja esse simples pescador, esse simples Messias, né? Esse simples homem, esse simples carpinteiro. Não aceitava que esses pobres que representavam esse Messias, sem nenhuma expressão, pudessem levar a palavra de Deus. Então, na mente deles, ele não aceitava isso. Bom, Saulo de Tarso, então, decide ir até a Casa do Caminho, para conhecer de perto o que esses homens faziam, né? O que eles ensinavam. E a Casa do Caminho, para quem não sabe, né, foi o primeiro local de assistência social criado após a morte de Cristo. O primeiro local físico utilizado, foi considerado também a primeira igreja de Jerusalém. Foi fundada por Simão Pedro, e inicialmente ela recebia auxílio econômico de sacerdotes que eram amigos de Simão Pedro, para manter economicamente a
as tarefas, né, que ali eram de auxílio para os necessitados. Bom, quando Saulo chega na casa do caminho, ele percebe que ele esperava um local, né, um templo, algo majestoso, e ele chega a um barraco, uma casa simples. E Emmanuel esclarece que no livro lá, eu vou relatar muitas coisas aqui retiradas do livro Paulo Estevam, para nos enriquecer nesse entendimento, ok? Então Emmanuel nos esclarece que o local era um grande teleiro revestido de paredes frágeis, carentes de todo e qualquer conforto. Ali, quando Saulo se aproxima, ele percebe uma grande massa de necessitados em volta. Uma grande massa de necessitados que aguardavam ali ajuda, amparo, que eram socorridos pelos trabalhadores do caminho. Tinham amputados, leprosos, né, cegos, pessoas de todo tipo de dor e sofrimento, ali encontravam auxílio, porque eles eram renegados, né, pelos demais doutores da lei. E Saulo começa a perceber algo diferente naquele lugar, naquelas pessoas, naquelas ações. Então, isso começa já a iniciar uma transformação em Saulo. Até que entra Estevão. Estevão, simples, humilde, com aquele, né, ar amoroso, é recebido por todos com muito carinho. Todos vão cumprimentar Estevão. E Estevão, após cumprimentar os necessitados, desenrola um pergaminho com anotações de Moisés e começa a fazer uma linda pregação. Traz para a gente lindos ensinamentos. Traz e fala: Jesus é o caminho, Jesus é o Cristo vivo, enviado de Deus para iluminar nossos caminhos. Moisés foi a porta, Cristo é a chave. O Evangelho é a resposta de Deus aos nossos apelos, em face da lei de Moisés. E continua: a lei é humana, o Evangelho é divino. Moisés é o condutor, Cristo o Salvador. Os profetas foram mordomos fiéis. Jesus, porém, é o Senhor da vinha. Com a lei éramos servos, com o Evangelho somos filhos livres de um Pai amoroso e justo. Esses ensinamentos, no primeiro momento, ele toca o coração de Saulo. Saulo nunca havia abordado a religiosidade com essa vertente, mas, quase que instantaneamente, o orgulho de Saulo salta na frente, né? E Saulo não consegue aceitar que aqueles homens humildes sejam representantes do Deus, aquele Deus dos exércitos, né? Aquele Deus libertador de povos, que abre mares, que opera milagres. Ele não consegue aceitar que aquele barraco simples com pessoas ignorantes, adorando aquele Messias que teria morrido na cruz, crucificado, pudesse ser o representante desse Deus. Então, Saulo, ele se enche de ódio contra Estevão, né, por essas pregações, e começa um debate com Estevão. Nesse debate religioso ali, Estevão o vence nas argumentações. E ele, se sentindo vencido pelo aquele homem que ele considerava um ninguém, isso deixa ele cheio de revolta. Então Saulo começa a articular com Neemias, né, para que denunciasse Estevão e ele fosse denunciado por blasfêmia, calúnia e feitiçaria. Estevão, então, é levado temporariamente preso, aguardando a sua sentença final. Nesse meio do caminho, enquanto isso, quando Gamaliel toma consciência, né, do que está acontecendo, ele vai até a casa do caminho para investigar, para ver maiores detalhes, né, para examinar o que aqueles homens faziam ali. Quando ele chega, ele tem uma grande surpresa, que ele vê um local simples, de pessoas simples, amparando, acolhendo, socorrendo necessitados. Isso cria uma surpresa muito grande para Gamaliel, porque até então ele nunca havia se deparado, nunca havia visto isso acontecer em nenhum dos seus templos, em nenhum das suas casas, das sinagogas.
E, percorrendo os leitos, ele encontra Simônio. Simônio era um grande amigo do passado que Gamaliel tinha muito carinho. E ele agora, abandonado pela sua família, doente, foi buscar abrigo na casa do caminho. E ali ele encontra. E Gamaliel, conversando com Simônio, recebe dele uma verdadeira lição do que era o evangelho na sua essência, na sua prática, na sua ação. Simônio mostrava para Gamaliel o quanto ele era grato àqueles homens que, por misericórdia, haviam o acolhido ali. Gamaliel, então, é tocado profundamente, recebe uma cópia, né, de uns ensinos, de uns pergaminhos do Evangelho, com os ensinos, com as anotações do Evangelho, e leva para uma reflexão, para estudar, para entender melhor o que é aquela doutrina dos nazarenos. Só que o ódio de Saulo é muito grande. Saulo, dominado pelo ódio, decreta a prisão de Filipe, de Pedro, de João, e Estevão já estava preso. E começa uma perseguição aos cristãos. Então Gamaliel, quando toma conhecimento de que Saulo havia prendido esses 4 homens humildes, Gamaliel vai até Saulo e pede a liberação dos 4. Só que Saulo está dominado pelo ódio. Saulo não ouve Gamaliel e aceita. A única argumentação é libertar Filipe e Pedro para retornarem para a casa do caminho, para estarem no atendimento. Ele aceita que João fosse banido, mas ele não abre mão da condenação de Estevão. Então, Saulo, nesse momento, decreta que Estevão seja condenado à morte por apedrejamento. E Estevão, sendo conduzido para o átrio, né, que era o local onde ocorriam, as sentenças violentas, ele sendo humilhado, agredido, ele começa a refletir. E fala o seguinte: o Cristo sofrera dos israelitas idênticas ironias. Fora açoitado, ridicularizado, ferido, quase nu, suportara todos os agravos sem uma queixa, sem uma expressão menos digna. Ele, que amara os infelizes, que trabalhava para fundar uma doutrina de concórdia e de amor para todos os homens, que abençoara os mais desgraçados e os acolhera com carinho, recebera o galardão da cruz e suplícios imensuráveis. Nesse momento, Estevão se pergunta: quem sou eu e quem era o Cristo? Estevão se questiona da seguinte forma: se o Cristo, que era o Cristo, passou pelo que passou, pelos sofrimentos que passou, quem sou eu, um mero servo humilde, imperfeito, para reclamar do que há por vir? E aqui eu proponho uma reflexão, né? Quantas vezes nós reclamamos por tão pouca coisa? Quantas vezes nós reclamamos por um pequeno problema, por uma pequena divergência, porque uma coisa não saiu como a gente queria, e a gente se revolta, a gente se irrita, e a gente se é tomado pela raiva. Uma pergunta, né? E Cristo? Cristo, um espírito crístico que veio para nos libertar, o governador do orbe, passou por tudo aquilo em silêncio, clamando amor, e a gente não consegue um simples tropeço que a gente já quer perder a nossa razão. Então isso é uma reflexão que a gente precisa fazer, né? Bom, só que naquele processo, após essa reflexão, Estevão escuta a voz doce do Mestre no coração dizendo: todo aquele que desejar participar do meu reino, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga meus passos. Esse é o nosso ensinamento que precisamos, né? Todos os momentos difíceis são para nos fazerem crescer, amadurecer. Então, diante da adversidade, é que precisamos silenciar o nosso coração, fortalecermos a nossa fé e trilharmos o nosso caminho evolutivo, não é verdade?
Estevão, então, é amarrado ao tronco e inicia-se o seu apedrejamento. E sentindo o momento derradeiro, né, se aproximando, Estevão, percebendo que já estava nos últimos momentos de vida, Estevão eleva seus olhos para o céu e ora: Senhor, não lhes impute este pecado. Tenha piedade. Então é o que a gente precisa trabalhar em nosso coração, a capacidade de perdoar mesmo. Só que Saulo, vendo isso, fica perplexo. Quem eram aqueles homens? Que seita seria essa em que seus seguidores tinham seus corações tomados de amor nos momentos tão difíceis? E Abigail, que acompanhava ao lado de Saulo aquela sentença, quando percebe, verifica que é seu irmão Gesiel, de quem já não via há muito tempo, né? Gesiel, irmão de Abigail, havia assumido a culpa no lugar do pai para que o pai não fosse mandado para as galeras, e foi decretada a sua pena de trabalhos forçados nas galeras. Só que Gesiel, por ter ajudado um dos coordenadores, ter salvo a vida de um dos coordenadores, recebe a liberdade, é permitido que ele fugisse. Para mudar de nome, como ele era fugitivo, teve que assumir o nome de Estevão. E Abigail agora encontra Estevão. E ela, quando fala para Saulo, Saulo se surpreende, não entende, e vê a noiva, né? Abigail, que era noiva de Saulo, amada de Saulo, vê Abigail clamando pela vida do seu irmão, que ele nem tinha conhecimento, que dirá que ele seria um seguidor de Jesus. Então Saulo manda que Estevão fosse levado para a sala dos sacerdotes, uma sala reservada, e Abigail inicia-se uma conversa. E Saulo, nesse momento, recebe novos ensinamentos. Abigail diz, aliás, Estevão diz a Abigail: Cristo os abençoe. Não tenho no teu noivo um inimigo, tenho um irmão. Saulo deve ser bom e generoso, pois defendeu Moisés até o fim. E por fim termina: a morte não separa os que se amam. Estevão morre. Aqueles ensinamentos, aquele perdão que Saulo recebe, toca-o profundamente. Aquela oração que Estevão havia feito, pedindo misericórdia aos algozes, toca Saulo profundamente. Só que Saulo já está muito envolvido com a perseguição dos cristãos, decide terminar com Abigail, noivado com Abigail, porque não poderia aceitar viver com a irmã de um dos seguidores de Cristo. E Estevão, nesse momento, se torna um mártir para os seguidores, né? Se torna um símbolo do cristianismo, outro símbolo do cristianismo. Abigail, então, com a separação, fica muito doente, e nesse processo de dor e refazimento, encontra Ananias. Ananias, que era um dos apóstolos de Cristo, né? Um dos seguidores fiéis, amorosos de Cristo, um velhinho idoso, muito amoroso, um senhor muito amoroso, que conforta Abigail nos momentos mais difíceis e transfere para ela os ensinamentos do Cristo. Abigail se comove, se converte e se batiza com Ananias. Só que Saulo se arrepende e quer reatar o seu noivado com Abigail. Quando ele retorna e procura, ele percebe que Abigail estava convertida e batizada ao cristianismo. Mas Abigail também estava doente, estava no seu leito de morte, nos últimos momentos de vida. E Abigail, nesse momento, perdoa Saulo e emite grandes ensinamentos para ele. Diz para Saulo: Saulo, o Cristo, cumprindo a sagrada palavra dos profetas, revela-nos que a vida é um conjunto de nobres preocupações da alma, a fim de que marchemos para Deus pelos caminhos retos. O egoísmo ataca a saúde. O ciúme prejudica o mandato divino, como a ferrugem e a traça que inutilizam nossas vestes e instrumentos quando nos descuidamos. Saulo, nesse momento, novamente tem o seu coração banhado
com reflexões que ele nunca havia feito na vida, que ele nunca havia recebido em nenhuma das sinagogas. Só que o orgulho fala mais alto com Saulo. Abigail morre e Saulo se revolta contra Ananias porque havia dominado a alma da sua amada. E decide, então, pedir autorização ao sumo sacerdócio para caçar os seguidores do Cristo. Pede permissão para ir a Damasco e perseguir todos aqueles que representavam essa seita de Jesus. Saulo, então, monta uma caravana e segue, sem perceber, para a estrada que mudaria definitivamente sua vida. Bom, nesse momento a gente vai fazer agora uma reflexão antes de Saulo iniciar sua estrada de Damasco. A vida toda de Saulo foi permeada por circunstâncias e pessoas. Então, desde o berço, Saulo vem recebendo lições, aprendizados, os mais vastos possíveis de todos os que o cercavam. As circunstâncias foram preparadas no caminho de Saulo para que ele fosse transformado passo a passo desde o seu nascimento. Então Saulo, recebe uma educação valiosíssima dos seus pais, é entregue a Gamaliel, que é o maior dos mestres dos doutores da lei, recebe dele os ensinamentos mais profundos sobre as escrituras sagradas. Tem o amor de Abigail, que era sua alma gêmea, uma noiva amada que o amara com toda a sua alma. Tem o encontro com Estevão, que oferece para Saulo, mesmo diante do apedrejamento, a maior lição de amor que Saulo poderia receber, que era o perdão daquele que ele decretou a própria morte violenta. Conhece a casa do caminho, tem contato com aqueles homens simples, humildes, que abraçam todos os sofredores, que enchem de amor, acolhimento a todos os que sofrem. E todos esses ensinamentos foram permeados, foram colocados constantemente na vida de Saulo. E aqui eu faço outra reflexão. Será que estamos atentos às experiências que permeiam o nosso caminho? Será que estamos atentos aos ensinamentos que são colocados no nosso dia a dia, na nossa vida? Será que estamos atentos às pequenas experiências que vivenciamos, que nos trazem grandes ensinamentos, e muitas vezes nem percebemos? Então, essa é uma reflexão que a gente precisa fazer também. No contato com Abigail durante sua despedida, Emmanuel nos explica que Saulo havia mergulhado em profundas reflexões. Então, olha o coração de Saulo como estava. Saulo experimentava na alma o embate de duas forças antagônicas que lutavam entre si para a posse do seu coração generoso e impulsivo. Olha as duas forças dentro de nós, né? A gente querendo a nossa transformação e as nossas vicissitudes ainda nos prendendo. Nunca havia compreendido Deus senão como um Senhor poderoso e inflexível. Para Saulo, aquela visão amorosa, misericordiosa do Cristo era difícil de ser entendido, que Saulo só compreendia o Deus dos exércitos, aquele Deus impetuoso, o Deus da espada de fogo, o Deus do fogo consumidor, que era o Deus do Pentateuco. Esse Deus de amor que Jesus vem trazer começa a cada vivência, a cada circunstância, transformar o coração daquele que seria o maior dos apóstolos de Cristo. Então, Saulo, seguindo já na estrada de Damasco, já por alguns dias, já lá para o 7º dia, embaixo de um sol escaldante, Saulo, entre profundas reflexões, e Emmanuel nos esclarece algumas reflexões no coração de Saulo. Não obstante a perseguição cruel que o transformara em mola central de todas as atividades contra a igreja humilde do caminho, Saulo sentia que as necessidades espirituais se multiplicavam em seu espírito sedento de consolação. O coração de Saulo, na verdade, clamava pelo Cristo. O coração de Saulo clamava por esse acolhimento amoroso
que ele só conheceu em contato com os seguidores do caminho. Sem perceber, Saulo, nessa estrada, em meio a todas essas reflexões, Saulo percebe uma luz diferente o envolvendo. Percebe uma luz com tonalidade diferente da luz solar. Um Saulo, atordoado por tamanha força desconhecida, é derrubado de seu cavalo. Saulo literalmente cai do cavalo na areia quente e naquele momento, completamente desnudo de toda aquela couraça que ele havia construído de doutor da lei, vê aquele homem de majestosa beleza se aproximando, com a impressão de descer do céu para ter o contato com ele. Vê os cabelos sobre os ombros, o olhar, aqueles olhos magnéticos emanados de tamanha simpatia e de amor. Saulo, então, ouve aquela voz doce, incomparável, aquela voz inexplicável, perguntando para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, já de joelhos, em profunda veneração, aquela força magnífica que ele não sabia explicar, que ele não entendia ainda o que era, mas ele já sabia que representava algo muito especial. Saulo pergunta: quem sois vós, Senhor? E com inenarrável doçura, Jesus responde: eu sou Jesus. Nesse momento, todo aquele orgulho, toda aquela inflexibilidade de doutor da lei se transforma em choro compulsivo, em um pranto compulsivo daquele que até então se revestia de todo aquele poder, de todo aquele orgulho, de toda aquela vaidade. E Saulo, nesse momento, se vê mergulhado em vergonha de tudo que fez no passado, de toda a perseguição daqueles que eram tão especiais, aqueles seguidores do Cristo humilde, seguidores desse Senhor de amor. Mergulhado em tormentas de lembranças de tudo que fez, né, de todas essas lembranças de perseguições, de pesares, sente o Mestre tocando seus ombros com infinita ternura. E Saulo, envolvido nesse amor infinito, ouve da voz do Mestre: não recalcitres contra os aguilhões. Saulo era aquele cavalo indomado, era aquele cavalo que não queria obedecer. E nesse momento, domado pelo amor do Cristo, Saulo é chamado para uma nova vida. Saulo, incomodado pelos aguilhões, né, ferido pelos aguilhões da sua própria consciência, das suas ações, se vê mergulhado em remorsos profundos. E o Cristo, mais uma vez, dá uma lição de amor, quando fala para ele: Saulo, não recalcitres contra os aguilhões, não se prenda a esse passado nebuloso. Isso não leva a gente a nada. A gente não deve ficar preso no passado para as nossas ações negativas, na verdade. O que a gente precisa é caminhar. E é exatamente o que o Cristo vai fazer. Só que Emmanuel nos esclarece que Saulo era ovelha perdida no resvaladouro das teorias escaldantes e destruidoras. Jesus era o pastor amigo que se dignava a fechar os olhos para os espinheiros ingratos, a fim de salvá-lo carinhosamente. Saulo percebe que está cego. A visão material de Saulo, naquele momento, havia sido retirada. Saulo precisava ficar cego para que ele pudesse enxergar com os olhos espirituais. Saulo, naquele momento, estava diante da figura de Jesus em alma, em espírito, em toda a sua potência de amor. Com o coração aberto para a nova vida que se iniciava, Saulo pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? E aqui uma pergunta que a gente precisa
em algum momento da vida, refletir e fazer, no momento íntimo da nossa conversa com Deus, nas nossas orações, perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? Será que já pensamos nisso? Em perguntar qual o propósito da nossa encarnação? Qual o propósito dessa passagem, dessa vida? O que Deus espera que façamos? Que a gente um dia consiga fazer essa reflexão, mas consiga também ouvir a voz de Deus. E principalmente, seguir o caminho que precisarmos seguir. Verdade? Então Jesus amorosamente esclarece: levanta-te, Saulo, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Perceba que Jesus não queria que Saulo ficasse naquela perturbação, né? Recalcitrando os aguilhões. Levanta-te, siga um novo caminho, mude essa página, deixe o passado para trás e vamos criar um novo futuro. Um futuro renovador desse amor que Cristo nos ensina. E assim Saulo segue para Damasco com a ajuda de alguns soldados que o deixam na estalagem de Judas, onde Saulo permanece por 3 dias em estado de prece, buscando essa orientação desse novo Jesus que Saulo conhecera. Ananias então recebe a mensagem do Cristo que precisava ir até a estalagem de Judas para curar Saulo. Chegando lá, Ananias impõe uma conversa profunda com Saulo, impõe as mãos sobre seus olhos e cura a cegueira visual de Saulo. Agora, Saulo, batizado por Ananias, é um novo homem. Saulo diz: vim a Damasco com outorga do templo para vos levar preso a Jerusalém. Mas fostes vós que chegastes com outorga de Jesus, e ele me jungistes para sempre. Se vos algemasse na minha ignorância, levar-vos-ia ao tormento e à morte. Vós, salvando-me do pecado, transformaste-me em escravo voluntário e feliz. Essa é a transformação que precisamos fazer. Mais cedo ou mais tarde, precisaremos trabalhar a nossa estrada de Damasco interior. Saulo se preparava para o seu novo destino. Então Saulo vai até Palmira ao encontro de Gamaliel, seu mestre amado, para que, conversando com ele sobre essa nova fase de sua vida, buscasse orientações. E percebe que Gamaliel também estava convertido ao cristianismo, em virtude da sua experiência na Casa do Caminho. Então Gamaliel consegue que seu irmão permita que Saulo trabalhe nas tendas no deserto, que vendiam tapetes como tecelão, visando que Saulo tirasse um tempo no deserto para se isolar e para meditar sobre os novos ensinamentos do Cristo. Saulo, então, no deserto, conhece Áquila e Prisca. Áquila e Prisca eram um casal que havia fugido justamente das atrocidades de Saulo, das perseguições, das matanças, das maldades. Havia ido para o deserto para se protegerem, para se isolarem. E agora quem está com eles? Saulo em pessoa. Saulo, depois de um tempo, fala a sua identidade e é perdoado por eles. É acolhido e se transforma em grandes amigos. 3 anos depois, após grandes meditações nesse processo no deserto, Saulo retorna para Damasco, reencontra Ananias, e vendo que não poderia ali permanecer porque estava sendo perseguido, foge pelos muros de Damasco. Dentro de um cesto de vinho, ele é descido por uma corda e ele consegue seguir para Jerusalém e vai tentar encontrar algumas pessoas até que ele procura o seu pai Isaac, pedindo um auxílio para refazer a sua história. Seu pai Isaac, vendo que Saulo havia se convertido realmente ao cristianismo, que não era mentira o que ele ouvira, seu pai não o aceita de volta. E ele, triste, vendo seu pai virar as costas para ele, se afasta da cidade e vai para umas cavernas que ele conhecia distante para entrar em meditação sobre tudo aquilo que aconteceu.
entra numa prece fervorosa, adormece e durante o sono é levado para a presença de Abigail e Estevão no plano espiritual. E nesse momento, Saulo recebe um ensinamento decisivo para a sua nova fase de apóstolo de Jesus. Saulo pergunta a Abigail o que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo. E Abigail, com plena doçura e amor, responde: Saulo, ama. E Saulo pergunta: Jesus aconselha o amor aos próprios inimigos. Como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? E Abigail novamente, um coração e aquele sorriso que exalava amor, responde para Saulo: Saulo, trabalha para que se realize a obra de aperfeiçoamento interior em teu coração. Saulo então pergunta: mas que providências adotar contra o desânimo destruidor que nos assola? E Abigail amorosamente esclarece: Saulo, espera. Esclarece que a alma deve estar pronta a atender o programa divino em qualquer circunstância, livre de caprichos pessoais. E Saulo, com aquelas 3 respostas, faz um novo questionamento. Concordo que se faça indispensável amar, trabalhar e esperar. Entretanto, como agir no âmbito das forças tão heterogêneas? Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Abigail apertou-lhe a mão com mais ternura a indicar as despedidas e diz docemente: Saulo, perdoa. E nesse momento, Saulo recebe o ensinamento que vai moldar, que veio coroar a sua conduta ensinada desde o seu berço. Perdoar todos aqueles que nos ofendem, perdoar as ignorâncias, afinal de contas, precisamos de perdão, porque somos ainda muito ignorantes, verdade? Então Saulo pega esses ensinamentos e inicia uma nova jornada. Saulo, então, com o coração tomado de coragem, segue sua missão no apostolado do Cristo, levando a doçura do Mestre a todos os corações, espalhando o Evangelho pelo mundo. E aqui a gente agradece muito a Saulo de Tarso. Saulo, que depois assumiu o nome de Paulo, já para assumir como um novo homem, deixar o homem velho para trás, o perseguidor no passado, ele passa a usar o nome de Paulo para que se desvencilhasse daquela figura e pudesse conversar com todos sem o preconceito inicial do velho homem. Saulo leva o cristianismo para todos os locais. E quando Saulo não consegue mais ir mais distante, ele recebe a inspiração do Cristo para que fizesse cartas, porque o amor se faz presente em espírito. Olha que lindo. Então, devemos agradecer hoje, se estamos aqui falando em Jesus, falando do Evangelho, devemos também agradecer muito a esse homem que fez com que os conhecimentos, os ensinamentos de Jesus fossem propagados pelo mundo. Talvez, se não fossem suas cartas, suas viagens, talvez o Evangelho ficasse restrito a um grupo pequeno de pessoas, assim como outras tradições assim o fazem. E aí uma dúvida: como trilhar a nossa estrada de Damasco íntimo? Como vencer todas essas dificuldades que tanto nos assolam? E a resposta vem da doce Abigail. Ama. Ama todos na tua estrada. Ama todos no teu caminho. Trabalha para construir o Evangelho no coração. E esse é o ensinamento de Abigail, que trabalhemos para construir o Evangelho no nosso coração. A cada dia, vencendo cada desafio, vencendo cada vicissitude,
errando, mas levantando. Assim como Jesus ensinou, não se recalcitres contra os aguilhões. Não fiquemos perdidos naquelas tormentas. Levantemos e caminhemos para frente e avante. Né? Espera. Que esperemos nos momentos de tribulação a inspiração divina, que tenhamos a fé de pedir o auxílio, a paciência, a serenidade, que tenhamos a fé para esperar as orientações, os caminhos, o auxílio divino chegar nos momentos mais difíceis. E contra a ignorância, e contra o mal que ainda persiste, e contra aqueles que nos caluniam, que nos agridem, que nos ofendem, perdoemos. Perdoemos porque em algum momento também ofenderemos e precisaremos de perdão. Então, essas 4 lições que Abigail deixa para nós, que possamos colocar em prática na nossa caminhada evolutiva para trilhar o caminho de Damasco dentro do nosso coração. Que o Mestre Divino, que Saulo, que todo o amor produzido nessas passagens, por Saulo, por Abigail, que os ensinamentos de Estevão, que todo o amor deixado pelo nosso Mestre Jesus, possam fortalecer os nossos passos, o nosso pensamento, fortalecer a nossa fé, para que possamos trabalhar, amar, termos fé e perdoarmos sempre, trilhando a nossa estrada de Damasco íntima em nosso coração, em direção a esse Pai amoroso, de infinita bondade. Que a luz do Cristo possa estar presente na vida de cada um de vocês, todos os dias, nos lares, nos corações, na alma de cada um. Muito obrigado por tudo. Deus esteja conosco, hoje e sempre. Obrigado. Vamos fechar os nossos olhos nesse momento e agradecer. Agradecer a esse Mestre amoroso, agradecer essa oportunidade que estamos tendo de aprender, de refletir, de trocar experiência, agradecer à vida, agradecer a Deus por estarmos aqui aprendendo, caminhando juntos, todos nós juntos. Sabemos o quanto somos ainda imperfeitos, o quanto precisamos da ajuda um dos outros para trilharmos a nossa jornada evolutiva, para trilharmos o nosso caminho de Damasco dentro do nosso coração. Então, Pai amoroso, pedimos a Ti que guie os nossos passos, Pai, que nos fortaleça nessa estrada que precisamos caminhar. Fortaleça a nossa mente, o nosso coração, as nossas atitudes. Nos guie, nos conduza, nos liberte dessas prisões materiais que ainda temos, para abrirmos o nosso coração no verdadeiro sentido da vida, que é esse amor sublime e celeste. Essas luzes de amor e paz possam adentrar nos lares de todos, nos corações, envolvendo a todos nós, encarnados, desencarnados, que essa luz possa envolver o nosso planeta e nos potencializar o nosso coração, o que tem melhor dentro de nós, que possamos aflorar o bem, o amor, a luz que há em cada um de nós. Que esse amor nos conduza a essa estrada evolutiva, a cada dia nos transformando em pessoas melhores. Em teu nome, em nome de Deus nosso Pai, damos por encerrado o nosso encontro de hoje. Graças a Deus, assim seja. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor
entrarão no reino dos céus. Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome, eu falava às pessoas, jogava as sementes, plantava e colhia paz. Mas sentia falta de algo mais. Eu fazia quase tudo, e hoje tudo é quase nada, frente à obra e seu Criador. Sinto não sabemos dar valor. Faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor. Ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome. A formiguinha corta a folha e carrega, quando uma deixa, a outra leva. A formiguinha corta a folha e carrega, quando uma deixa, a outra leva. Oh, que mistério glorioso, a formiguinha ensinando o preguiçoso. Oh, que mistério glorioso, a formiguinha ensinando o preguiçoso. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Porque senão o tempo sobra. Porque senão o tempo sobra. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Vamos agradecer por mais um dia de vida, que possamos todos estar bem, possamos sair melhor do que entramos, possamos aprender cada vez mais, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre a parábola
os trabalhadores da última hora. Essa parábola está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20. Um pai de família que saiu de madrugada para aliciar trabalhadores para trabalhar na sua vinha, tendo acertado com cada trabalhador que eles teriam uma moeda por jornada trabalhada. Saiu também na 3ª hora do dia e, tendo visto outros na praça, também os convidou para trabalhar na sua vinha. Saiu também na 6ª e na 9ª hora do dia e fez a mesma coisa. E, tendo saído na 10ª hora, encontrou outros que estavam sem nada a fazer e também os convidou para trabalhar na sua vinha. No final do dia, chamou o administrador para pagar os trabalhadores, começando dos últimos até os primeiros, informando que todos iriam receber uma moeda. Os trabalhadores que começaram a jornada mais cedo acharam injusto, pois tinham mais horas de trabalho. O pai de família então esclareceu que ele pagou o que foi combinado, uma moeda pela jornada de trabalho, e iria pagar ao último trabalhador que contratou o mesmo valor, uma moeda, pela jornada trabalhada. Então, esta parábola é sobre o convite ao trabalho que o Senhor faz às diferentes categorias de servidores ao longo dos tempos. Transportando-nos esta parábola para o campo da espiritualidade, o ensino não se perde, pelo contrário, destaca-se ainda mais. O pai de família é Deus, a vinha somos nós, a humanidade, e o trabalho, a aquisição das virtudes que deve enobrecer as nossas almas. À primeira vista, a parábola dos trabalhadores da última hora pode parecer uma situação injusta. Parece que os operários queixosos tinham razão de reclamar contra o dono da vinha, pois eles trabalharam mais tempo que os últimos, que só tiveram 1 hora de serviço. No entanto, os operários não tinham direito de reclamação, porque estavam recebendo o salário combinado na praça com seu patrão. O senhor da vinha havia prometido pagar 1 moeda e cumpriu sua palavra. A igualdade dos pagamentos que cada trabalhador de boa vontade recebe reflete a bondade divina, que valoriza tudo aquilo que venhamos a fazer na obra do bem. Na parábola, compreendemos que o importante é a qualidade e não a quantidade de trabalho, e ainda mais da permanência do obreiro até o fim. O dono da vinha disponibiliza o serviço ao trabalhador, o local onde deva atuar, recebe a oportunidade de progredir no campo que lhe foi destinado. O que mede esse progresso não é tanto de tempo que temos de dedicação no trabalho, seja material, quando a gente vai buscar o nosso sustento, ou no espiritual, por exemplo, na casa espírita. É mais uma questão de qualidade de entrega e de renovação. Qual a nossa intenção na busca pelo trabalho? Na busca pelo Cristo? Eu faço porque realmente estou disposto a servir e encontrar alegria no servir? Ou eu busco ainda por conta do interesse do receber? O trabalhador da última hora é um indivíduo que realiza todas as tarefas que lhe cabem no mundo com dedicação, sacrifício e amor. Até a última hora será o momento de se obter salário, oportunidade na imensidade dos tempos diante da eternidade. O prêmio, entretanto, é um só: a alegria, o gozo espiritual, decorrente da própria evolução alcançada. Rodolfo Galigares, no livro Parábolas Evangélicas, no capítulo 7,
faz o seguinte comentário sobre esta parábola. Esta interessante parábola constitui ainda um cântico de esperança para todos. Por ela, Jesus nos ensina que qualquer tempo é oportuno para cuidarmos do aperfeiçoamento de nossas almas. E quer nos encontremos nos albores da existência, quer estejamos já beirando a velhice, desde que aceitemos com boa disposição o convite para o trabalho, haveremos de fazer jus ao salário divino. Agora, vamos assistir a uma história que vai falar um pouquinho melhor para a gente sobre a parábola dos trabalhadores da última hora. Vamos lá? A parábola dos trabalhadores da última hora. Um dia, Jesus disse: o reino do céu é como uma plantação de uvas, em que o dono sai de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para a sua plantação. Como era costume, ele combinou com os trabalhadores um salário no valor de 1 moeda de prata por dia e mandou que fossem trabalhar em sua plantação. Ao meio-dia, saiu outra vez. Foi à praça do mercado e viu ali alguns homens que não estavam fazendo nada. Então disse: vocês também vão trabalhar na minha vinha, que é a plantação de uvas, e eu pagarei o que for justo. Eles foram. E às 14h fez a mesma coisa com outros trabalhadores. Eram quase 17h quando o dono da plantação voltou à praça. Viu outros homens que estavam ali e perguntou: por que vocês estão aqui o dia todo sem fazer nada? E eles responderam: é porque ninguém nos contratou. Então ele disse: vão vocês também trabalhar na minha vinha. E eles também foram. Chegando na vinha, ele informou ao administrador que estes eram os últimos trabalhadores. No fim do dia, ele disse ao administrador: chame os trabalhadores e faça o pagamento, começando com os que foram contratados por último e terminando pelos primeiros. Os homens que começaram a trabalhar às 17h receberam uma nota, o valor de 1 moeda de prata cada um. Então os que foram contratados primeiro pensaram que iam receber mais, porém eles também receberam uma nota cada um. Pegaram o dinheiro e começaram a resmungar contra o patrão, dizendo: estes homens que foram contratados por último trabalharam somente 1 hora, mas nós aguentamos o dia todo debaixo deste sol quente. No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso. Aí o dono da vinha disse a um deles: escute, amigo, eu não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar o dia todo pelo valor de 1 moeda de prata? Pegue o seu pagamento e vá embora, pois eu quero dar a este homem que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja somente porque fui bom com ele? Jesus terminou dizendo: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Oi, galerinha do GEAL! A gente acabou de ver a parábola dos trabalhadores da última hora. Mas vocês sabem o que é parábola? A parábola tem um significado bonito, quer dizer narrativa simbólica, ou seja, é uma história com um significado mais profundo que a gente precisa desvendar. O Jesus ensinava muitas vezes a partir dessas histórias.
e ele contava histórias que eram sempre relacionadas à vida das pessoas. E nesse sentido, para entender a parábola, a gente precisa entender como é que era a vida no tempo de Jesus. Vamos procurar fazer essa viagem no tempo. Naquela época, na época de Jesus, as pessoas não tinham telefone, nem internet, nem televisão. Sabia que não tinha nem água encanada que saía do chuveiro ou da torneira? E nem lâmpada. Porque não tinha energia elétrica. Então, precisava mesmo ter um ponto de encontro. Afinal de contas, como é que as pessoas iam arrumar emprego, não é mesmo? Por isso, eles resolveram a questão com as praças, onde quem precisava de trabalhador para sua casa ou para a plantação podia encontrar alguém para trabalhar. E aqueles que não tinham emprego fixo todo dia iam buscar uma tarefa, uma atividade para fazer para garantir sua comida de todo dia e o sustento da família. Assim, era uma prática e procurar os trabalhadores logo no início do dia. Afinal de contas, essas tarefas eram pagas por dia de trabalho e esse dia de trabalho tinha horário para começar e para terminar. Lembrou? Não tinha luz. Não tinha luz elétrica, o que quer dizer? Não tinha eletricidade, não tinha iluminação à noite, e à noite as pessoas se reuniam em torno de fogueiras ou iriam dormir. Como a luz era pouca, eles utilizavam lamparinas e candeias para que pudessem iluminar um pouquinho o caminho à noite. Para isso, eles iam precisar de óleo ou de gordura animal, de um pavio, que é uma espécie de barbante encerado, ou velas. E tudo isso era retirado da natureza ou comprado ou trocado por alguma outra coisa. Assim mesmo, essas coisas que eles tinham para iluminar não iluminavam como uma lâmpada num poste da rua. Então, as horas de trabalho eram sempre escolhidas e marcadas de acordo com a luz do sol. Claro que, com o passar do dia, com o passar do tempo, durante cada dia, as chances de conseguir uma vaga de trabalho iam diminuindo. Quem conseguiu a vaga cedo ficava aliviado. Garanti o dia, garanti o sustento desse dia. Agora não vou mais precisar me preocupar. E trabalhava sem maiores preocupações. Mas e quem ia ficando por último? Esses muitas vezes iam perdendo as esperanças aos poucos. Começavam a ficar preocupados. Então, a cada vez que o dono da vinha passava e chamava mais gente, ele, na história que Jesus nos contou, prometia o mesmo valor como pagamento. E assim a gente pode pensar em alguns pontos diferentes para fazer essa análise da parábola. Lembra que ela tem significados escondidos? Bom, primeiro, quem representa o dono da vinha, ou seja, o dono daquela plantação de uvas? A gente pode escolher ver como Deus, nosso Pai, ou de forma que seja exatamente essa voz que a gente tem na consciência, um chamado interior, um despertar lá dentro do nosso coração que chama a gente para o trabalho. E esse trabalho não é necessariamente de colher uvas, não é sempre relacionado àquelas frutinhas doces que conta na história. Ele, como significado oculto e simbólico, pode querer dizer aquele trabalho para que Deus chama a gente, que é o trabalho de acolher os corações dos nossos irmãos no caminho. E nesse sentido, o despertar do trabalhador tem a ver com o sentido da vida, tem a ver com o porquê que a gente existe todo dia. No final da história, a gente pode perceber que o pagamento é o mesmo para todo mundo. A gente se percebe religado com Deus, com Jesus, para os sentidos da vida, para os sentidos de ajudar o outro, de fazer o bem. Então, a gente tem, a partir desse chamado, um compromisso com o bem,
com a caridade aonde quer que a gente vá. Talvez a gente perceba, em algum momento, que aqueles que já estavam lá no trabalho, aqueles que chegaram primeiro, podem ter dúvidas a respeito dos que chegam por último, principalmente por eles receberem o mesmo valor, não é mesmo? Assim como o que trabalhou durante todo o dia achava que aqueles que chegavam depois não mereciam ganhar a mesma coisa, não. Não, a gente trabalhou o dia todo, merece um salário maior. Lembra da história? Quem chega por último vem cheio de alegria, de ânimo, de força de vontade. Estava quase perdendo as esperanças de ganhar o sustento do dia. Então, a parábola fala a respeito disso. Vamos ouvir e perceber quem é que está chegando agora, cheio de vontade de realizar, com ideias animadas, com vontade de trabalhar. É sempre momento de deixar chegar mais pessoas para o trabalho nessa vinha. É como quando chega um aluno novo na escola, no meio do ano. Ele está lá, meio deslocado, mas ele estudou e tem tanto direito quanto você de estar na escola. Apenas precisa de acolhimento, de alguns amigos. Talvez a nota dele seja igual ou até maior que a sua na hora da prova. E aí, ele pode ter estudado. Ele queria estar ali, mas não tinha tido a oportunidade antes. A consciência não tinha despertado, ou ele não tinha tempo porque tinha que trabalhar com outras coisas. Então, voltando para o colega da escola, a gente precisa chamar ele para fazer parte do time, dos grupos de tarefas, das pesquisas, do time na hora da educação física, porque não é a hora ou o tempo de chegar que importa. O que importa é o compromisso que ele tem de ser parceiro, de trabalhar junto, de brincar com respeito e de fazer as tarefas do mesmo jeito que a gente faz, tanto quanto qualquer outro colega que a gente tenha. Há trabalho para todos nós e a plantação não é nossa, mas é de Deus. Essa é mesmo a mensagem que traz essa parábola dos trabalhadores da última hora. A gente tem sim o direito de ganhar a mesma coisa, porque a gente se compromete com o trabalho, e o trabalho é de Jesus, o trabalho é na seara de Deus. Então, nessa seara, todos são muito bem-vindos, e tem tantos corações para acolher, tanta gente para ajudar. Então, agora vamos refletir a partir das nossas atividades preparadas com muito carinho por nós do GEAL para vocês. Um beijo e uma excelente semana. Tchau, tchau. Olá, meus queridos espíritas mirins. Desejo que tudo esteja bem com vocês e seus familiares, porque eu estou muito bem, graças a Deus, trabalhando em nome de Jesus, aproveitando a oportunidade que me foi dada. Então, vamos aprender juntos? Refletir sobre uma parábola que o mestre contou, a parábola dos trabalhadores da última hora. Lembram que vocês viram um vídeo sobre essa parábola ainda há pouco? Então, Jesus estava reunido com algumas pessoas e disse a eles que o reino do céu é como uma plantação de uva. Vocês já viram alguma plantação? É muito lindo. Os trabalhadores cuidam das flores, das folhas, dos frutos. Muito lindo aquele verde das folhas, com as uvas escuras, todas bem juntinhas, bem unidas, penduradas. Apesar de que tem uva verde, tem aquelas rosadinhas, né? Bom, e vocês já se imaginaram sentadinhos ouvindo Jesus falar? Deve ser maravilhoso, não é? Deve ser uma emoção muito grande. Bom,
Jesus disse àqueles que estavam a lhe escutar que o dono da vinha ou plantação saiu bem cedinho para contratar trabalhadores e combinar um salário. Bom, no meio do dia, ele chamou outros trabalhadores e combinou também lhes pagar. Ao final da tarde, voltou e chamou mais alguns trabalhadores para irem trabalhar em sua vinha. E eles foram, sabendo que iriam receber pelo trabalho realizado. No fim do dia, o dono da vinha chama o administrador e pede que lhes pague, começando pelos últimos e terminando pelos primeiros trabalhadores. Vocês lembram disso? Bom, os que vieram por último receberam uma nota. E os que vieram primeiro também receberam uma nota. Mas é claro que os primeiros começaram a reclamar, se achando mais merecedores que os outros. Talvez achando, que porque trabalharam mais, deveriam receber muito mais, porque trabalharam mais tempo. Igualzinho a gente, que reclamando muito, sem refletir, sem pensar muito. O dono, então, disse que pagava aquilo que ele queria pagar, pois viu que tanto eles quanto os outros não se negaram a trabalhar. Ele chamou e eles foram, e o combinado foi aquele salário. Bom, apesar de que eles estavam demonstrando sentir inveja, sentir raiva, pelo aquilo que receberam, pelo que aquilo que os outros também receberam. E o patrão, então, disse que ele pagaria aquilo que ele queria. Que se eles reclamavam, eles teriam que ver que o contrato era aquele, uma nota para cada um. E é assim que a gente deve proceder quando vemos que o outro trabalha com honestidade, com responsabilidade, sem ficar tomando conta daquilo que o outro está fazendo. Devemos agir como os últimos trabalhadores. Chamou, apareceu o serviço, vai. Quando a gente aprende a ouvir o chamado do mestre. Ele nos convida a trabalhar. E aí a gente vai, sem pensar no salário, no tanto que vamos receber. Essa é a nossa encarnação melhor que já tivemos. Todas as oportunidades nos são concedidas para a gente se renovar, progredir nessa encarnação. Bom, e agora vamos à nossa atividade? Vocês vão precisar, vou abaixar aqui meu celular, ok? Vocês vão precisar de uma folha, pode até ser uma usada, porque aí vocês usam o lado que tá limpo. Uma folha em branco, lápis, eu gosto de usar giz de cera, mas se você quiser usa canetinha ou lápis de cor. Giz de cera verde, preto, uma tampinha e vamos lá. A primeira coisa, você vai medir com a sua mãozinha assim e vai dobrar. Tá vendo? Marquei aqui, ó, onde está o meu dedinho. Você dobra certinho. Aí, com o lápis, você vai pegar a tampinha e vai passar o lápis em volta. Vai fazer 6 círculos, que serão 6 uvinhas do nosso cacho. Aqui, ó, tem 6. Na hora de... Bom, não sei se dá para vocês enxergarem, porque eu estou fazendo com um lápis escuro. Estão vendo aqui? Agora,
a tampinha vocês vão colocar aqui, nesse espaço, entre um e outro. Também. Aí, a parte de baixo serão só 5, porque são 5 espaços. E vai ficar assim. Ok? Aqui, ó, as 6. Coloquei a tampinha no espaço. Tá vendo? Entre uma e outra. E aí você vai fazendo, ó. 5, depois 4, 3, 2, 1. E aí você vai fazer assim. Porque as uvas tem aqui, ó, parece até um araminho. Faz com giz de cera verde, lápis de cor, canetinha, a folha e pinta o seu cacho de uva. Como aqui, olha. Opa, aqui. Estão vendo como é que fica bonito? Mas se você quiser, pode pintar de verde. Meio rosadinho também, né? Aquela uva. É uma cor vermelha com, sei lá, né? A cor rubi, como falam. E esse aqui, olha, é um cacho de uva. Ok? Então, eu espero que a de vocês fique bonita e que vocês gostem da atividade, ok? Beijos e que sejamos os trabalhadores da última hora. Cristo conta com vocês, comigo, com todos nós. Beijos. Senhor, muito obrigada por essa oportunidade de estarmos encarnados. Que possamos aproveitar cada segundo da nossa existência e lembrarmos que através do trabalho com o outro e conosco mesmo, através do autoconhecimento, estaremos abraçando a oportunidade de crescermos espiritualmente. Fortaleça-nos, Senhor, com ânimo e coragem, para que os desafios em nossas vidas não apaguem em nós a luz da esperança. Aquece-nos de fé e que a confiança se faça presente no nosso dia a dia. Abençoe, Senhor, a todos nesse momento e aqueles também que vêm em nossa mente agora. Que possamos sentir o seu amor como um abraço que nos acolhe e consola. Abençoe também a nossa Casa de Miguel e a todos os trabalhadores encarnados e desencarnados, fortificando o nosso propósito em Teu nome. Graças te damos, graças a Jesus. Que assim seja.